Fala galera, beleza? Seu bom dia resenha aqui pelo Instagram, falando um pouco aí do futebol brasileiro, do futebol internacional também, porque temos as finais aí da Copa Sul-Americana e Libertadores da América já definidas. Falar um pouco também sobre a rodada de final de semana do Brasileirão, mas começando aí rapidamente sobre as finais da Copa Sul-Americana e Libertadores. Bom, estão definidos. Racing e Cruzeiro farão a final da Copa Sul-Americana no próximo dia 23 no Paraguai. Tínhamos uma expectativa de, assim como na Libertadores, termos uma final brasileira, mas não foi possível. O Timão foi valente, o Timão lutou, mas não conseguiu passar pelo Racing na Argentina. Tomou a virada, até saiu na frente logo há pouco mais de 5 minutos de jogo. O Corinthians fez 1-0, gol do Yuri Alberto, uma jogada bastante interessante do Depay. O Corinthians teve outras chances ali, principalmente no contra-ataque, para finalizar o jogo ou para abrir 2-0, que seria ainda mais difícil para o Racing reagir. Não conseguiu. Fica aí a insatisfação do torcedor, principalmente com o Garro. Teve um lance ali que ele tentou a jogada, estava frente a frente com o goleiro, mas o Yuri Alberto estava passando sozinho na esquerda. Se ele tivesse rolado ali para o Yuri Alberto, ele praticamente entraria com bola e tudo. E no final do primeiro tempo, o Corinthians toma a virada, o primeiro gol de pênalti, e depois um gol com uma indecisão ali da defesa do Timão. Até tentaram cobrar alguma coisa de impedimento, mas na verdade não estava. E o Quinteiro fez 2 gols para o Racing. E o clube argentino, para a alegria do Mauro César Pereira, chega à final dessa Copa Sul-Americana. Fato é que o estádio é o cilindro do Racing. Ontem estava lindo na Argentina, lotado, uma festa muito interessante. E fica o lamento aí para o torcedor do Corinthians, que briga pela permanência, né, na primeira divisão, está ali nas últimas posições do campeonato, não está na zona de rebaixamento, mas segue na briga para conseguir permanecer na Série A do Brasileirão. E agora, eliminado da Sul-Americana, tem todas as suas atenções dobradas aí, retomadas para o Campeonato Brasileiro. E na próxima segunda-feira, às 20 horas, tem nada mais, nada menos do que o arquirrival Palmeiras na Arena em Itaquera. É um jogo muito difícil para o Corinthians e não poderia ser pior, né? Um jogo desse tamanho, logo após uma eliminação. O Corinthians hoje está na 15ª posição com 35 pontos. E segundo os matemáticos aí, nesses últimos 7 jogos do campeonato, nesses 7 jogos restantes para o término do Brasileirão, a equipe precisa fazer cerca de 10 pontos, segundo os matemáticos. 45 pontos é a conta exata para uma equipe se livrar da zona do rebaixamento e permanecer na Série A. Então o Corinthians tem essa missão agora. A Copa do Mundo do Timão é vencer aí esses 3 a 4 jogos e se manter na Série A. E o primeiro desafio é nada mais, nada menos do que contra o seu arquirrival Palmeiras, que está na cola do Botafogo ali, lutando pela permanência no Campeonato Brasileiro, ou seja, lutando pelo título no Campeonato Brasileiro. São situações bastante opostas. Por um lado, o Corinthians é eliminado e agora precisa de 10 pontos aí, 9, 10 pontos para permanecer na Série A. E em contrapartida, o Palmeiras, o seu rival, está disputando diretamente o título com o Glorioso e também ali com o Fortaleza, que vem bem no campeonato. Bom, ainda sobre a Sul-Americana, falando sobre o Cruzeiro com gol do Caio Jorge. A equipe havia empatado na semana passada no Mineirão, levando uma série de desconfiança, já que normalmente quando você tem o seu jogo em casa, você espera vencer a partida em casa para não, ou para levar algum tipo de vantagem, né, para o jogo de volta e tudo mais, já que seria a decisão na Argentina. E o Cruzeiro venceu pelo placar de 1-0, o gol do Caio Jorge. Fernando Diniz, que foi finalista e vencedor da Libertadores da América na temporada passada com o Fluminense, agora tem mais essa oportunidade de, num ano que estava meio perdido para o Diniz, foi demitido do Fluminense, passou pela seleção
sem grande sucesso. Agora tem a oportunidade, que está sendo muito questionado também no Cruzeiro, já que quando ele assumiu a equipe, que já não vinha muito bem das pernas no Brasileirão, estava num declínio com o Seabra, e com a chegada do Diniz piorou ainda mais a performance no Brasileirão, o aproveitamento. Chega essa final e tem tudo aí para fazer uma grande final contra o Racing, que também é um grande adversário. E quem sabe Diniz, em 2 anos consecutivos, ganhando as maiores competições aí do futebol sul-americano, já que venceu pelo Fluminense a Copa Libertadores e agora tem a final contra o Racing no dia 23 de novembro, lá no Paraguai, no estádio do Cerro Porteño, estádio para 45 mil pessoas. O Alexandre Matos até deu uma declaração dizendo que o torcedor corintiano, o torcedor cruzeirense, assim como foi lá em 2013, 2014, levou o time nas costas, assim também será agora. Ele espera uma invasão cruzeirense no Paraguai para essa final e os ingressos estão até disponibilizados, caros por sinal, mas fica a esperança aí, a expectativa do torcedor cruzeirense, da direção cruzeirense, de quem sabe vencer essa competição. O Cruzeiro pelo Brasileirão, na próxima rodada, na quarta-feira, enfrenta o Flamengo às 21 horas no Mineirão. É um jogo em casa contra o Flamengo. Essa rodada agora, no próximo domingo, o Flamengo tem o primeiro jogo da final contra o arquirrival do Cruzeiro, o Galo. Então o Cruzeiro vai ter alguns dias aí para estar descansando e se preparando para esse próximo duelo pelo Brasileirão contra o Flamengo. A equipe hoje tem 44 pontos, está na 8ª posição, vem de resultados ruins nos últimos 5 jogos, sem nenhuma vitória. Foi o respiro aí do Fernando Diniz ter chegado a essa final, ter vencido esse jogo contra o Lanús. E o Cruzeiro também segue no Brasileirão lutando por uma das vagas na próxima Libertadores, porque se vencer a Sul-Americana, está garantido na Liberta do ano que vem. Mas caso não vença, se não ficar no mínimo entre os 6 ali, vai ficar de fora, né? Tem a possibilidade de G8, enfim, alguns falam até de G9, mas o ideal para o Cruzeiro nesse ano de SAF até interessante é conseguir no mínimo ali a 6ª posição e garantir uma vaguinha. Eles têm 44 pontos, tá ali na briga com o Vasco da Gama, com o Bahia, com São Paulo, enfim, são essas as equipes que estão correndo atrás de ficar no mínimo entre os 8, entre os 6 primeiros colocados do Brasileirão. Então, passamos aqui um pouco sobre a final da Sul-Americana. Agora falando da Libertadores da América, Galo e Botafogo decidirão no próximo dia 30, no Monumental de Nunes, a casa do River Plate, um dos maiores estádios, o maior estádio aqui da América do Sul. E fica esse desafio aí, já que tem muitos jornalistas dizendo que Botafogo e Atlético não têm torcedores fanáticos suficientes para encher o Monumental de Nunes. Eu acho isso uma maldade muito grande, né? Um clubismo que hoje em dia impera no jornalismo. Eu acredito sim numa invasão. Torcedor do Botafogo, então, mais de 100 anos esperando uma oportunidade dessa, falando até em relação à expectativa. A última vez que o Botafogo chegou numa final gigante como estar numa final dessa foi em 99, quando chegou à final da Copa do Brasil, que nem é tão importante assim quanto a final da Libertadores, o torneio mais importante do nosso continente. O último título de expressão do Botafogo foi em 95. Então eu imagino que o torcedor alvinegro, carioca, que tiver condição, vai vender carro, vai vender roupa, vai vender produtos de coleção, mas de todo modo vai querer estar na Argentina para participar desse momento histórico. General Severiano recebeu mais de 4 mil pessoas na última quarta-feira no duelo contra o Peñarol. O Botafogo perdeu por 3-1, mas havia vencido pelo placar de 5-0 no Newton Santos e chegou a essa final. Foi um jogo muito controlado. O placar foi 3-1, mas foi muito controlado para a equipe botafoguense, que entrou com vários jogadores reservas, salvo engano 5 jogadores reserva, porque os seus titulares estavam aí com risco de levar um amarelo e ficar fora da final. O fato é que o Botafogo
tem um futebol até mais vistoso, para muitos é tido como favorito para essa final contra o Galo, mas só no próximo dia 30, às 17 horas, é que nós vamos ficar sabendo. Um fato interessante aí sobre a final é que o Galo vai ser o time A, ou seja, a equipe que vai jogar com seu uniforme número 1. É provável que o Botafogo esteja aí todo de branco nessa final. O time A tem direito ao vestiário principal, ao banco de reserva principal. São algumas informações aí interessantes sobre essa final da Libertadores. E pelo lado do Galo, a equipe que já está também na final da Copa do Brasil, bateu o Vasco na semifinal, né? Vitória lá em BH, empate em São Januário. E agora decide contra o Flamengo, começa a decidir, inclusive, no próximo domingo, no Maracanã. E chega mais uma final, ou seja, duas finais de Copa, Copa do Brasil e Libertadores. Na Libertadores, venceu o River Plate na semana passada pelo placar de 3-0 na Arena MRV. E agora, ou seja, na última quinta-feira, suporta a pressão da Argentina, empata em 0-0, um verdadeiro caldeirão criado lá pelos torcedores milionários do River Plate. E o Galo está na final 0-0. Foi bem mais tranquilo do que o esperado. Muita gente achando que o River iria dificultar as coisas, e também não era nenhum absurdo se o River conseguisse ali fazer 2-0 e levar ali pelo menos a reta final do jogo com muita dificuldade. Mas fato é que o Galo está na final contra o Botafogo. O Galo de Deivinho, de Hulk, de Paulinho, contra o Botafogo de Tiquinho Soares, Júnior Santos, Igor Jesus, Luiz Henrique, do treinador Arthur Jorge, enfim. Vai ser um grande duelo às finais da Copa Libertadores e também da Copa Sul-Americana. O Galo, nesse domingo, aqui no Maracanã, enfrenta o Flamengo pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil. É tanta informação, né? O torcedor do Atlético Mineiro deve estar com a cabeça sem saber nem como se organizar de tanta possibilidade de título que a equipe tem. Pessoal, esse foi o seu Bom Dia Resenha. Amanhã estaremos juntos nessa mesma faixa, nesse mesmo horário. Tamo junto!